Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo nesta quinta-feira da terceira semana do tempo comum. Hoje é dia 26 de janeiro, quando a igreja celebra a memória de São Timóteo e São Tito, bispos. Queremos, então, contar com a intercessão desses santos bispos sobre nós, sobre nossas famílias. E para rezar melhor, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da igreja, clamemos a ação e a unção do Senhor que dá a vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia 26 de janeiro, meu irmão, minha irmã, a igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em São Lucas, no capítulo 10, nos versículos de 1 a 9. Ouçamos atentamente e com piedade esta palavra de Deus, que é luz para a nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos hoje esse Santo Evangelho nesse dia em que celebramos a memória de São Timóteo e São Tito, bispos.
Esse evangelho que mostra o envio dos 72 discípulos. Jesus enviou 2 a 2 para os lugares onde ele mesmo deveria passar depois. O belo dessa passagem do evangelho de hoje é justamente a verdade de que Jesus nunca escondeu as dificuldades da missão. Jesus sempre deixou bem claro valer a pena a missão, sempre deixou bem claro a necessidade da missão e também não escondeu as dificuldades que encontrariam aqueles que decidissem segui-lo e anunciar a sua mensagem. Então, ninguém poderá dizer que recebeu uma promessa de Deus e que essa promessa não foi cumprida. Que Jesus disse que seriam as 1000 maravilhas, segui-lo, buscá-lo, anunciá-lo. Não. Pelo contrário, em muitos trechos do Evangelho, Jesus diz: quem quiser vir depois de mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e me siga. E é justamente o que Jesus coloca em outras palavras nesse texto do Evangelho de hoje. Lembrando que os discípulos estão sendo enviados como ovelhas no meio de lobos, como criaturas inofensivas no meio de criaturas ferozes. Colocar uma ovelha junto de um lobo significa ter a consciência de que aquela ovelha poderá ser maltratada, poderá ser perseguida, poderá ser dilacerada pelas presas e garras de um lobo feroz. Por isso Jesus exorta já a irem despojados de si mesmos. Com isso, Jesus deixa também aberta a porta para aqueles que não quiserem adentrar o caminho da missão. Jesus não engana ninguém para que o ser humano se sinta livre para enfrentar o caminho da missão, para abraçar o caminho da missão, para querer, desejar e realmente ser discípulo seu. Por isso Jesus também disse: se você chega numa cidade e não querem te aceitar, então bate o pó da sandália e vai. Se você chega numa cidade ou numa casa e ali tem um amigo da paz, a paz vai repousar naquela casa. Mas se não, a paz vai voltar para você e a paz não vai habitar naquela casa. Jesus deixa claro aos discípulos e discípulas que podem não ser aceitos, que podem não ser acolhidos, que a palavra, a mensagem do Senhor pode ser rejeitada. Isso para que os discípulos e discípulas não se assustem quando isso acontecer, mas saibam também dar glória a Deus e conduzir a paz a quem aceita, a quem se abre para acolher a paz. A verdade, meu irmão, minha irmã, é que a mensagem desse evangelho de hoje quer dizer a nós que a missão é exigente, é difícil, é uma luta. Mas o cristão de verdade tem que estar disposto a lutar essa luta.
tem que estar disposto a receber os nãos da vida por causa do Evangelho. Tem que estar disposto, muitas vezes, a enfrentar as humilhações dessa terra por causa do reino e da palavra que anuncia. Assim Jesus nos prepara para saber que a caminhada cristã é exigente. É possível a todo aquele que quer, que deseja e que crê. Mas é exigente, é difícil, exige lutas, exige entrega. Mas só assim, com lutas e entrega, é que vamos entrar no reino de Deus. Que Jesus nos ajude então a viver essa palavra. E São Timóteo e São Tito, rezem por nós. Amém. E o céu em recompensa